Olha essa integral aqui. Agora eu vou apagar. Tá? Matei a definição. Tá? Vou apagar tudo agora. Ó, apagar tudo. Você tem notícia das provas? Não, nem sei onde estão. Tem uma... Tá certo? Então, olha aqui, ó. Integral de x vezes raiz quadrada de x2 mais 1. Integral em x. Ó. Ó, isso aqui é completamente diferente do que eu vi com vocês até agora. Tá saltando os olhos quem deve ser o U. Olhando para cá. Volte para cá, ó. Essa formulazinha aqui é chamada de mudança de variável na integral. Mudança de variável na integral indefinida. Eu botei integral indefinida, não foi na definição? Não foi integral definida, não, porque integral definida é outra coisa, tá? Integral indefinida é o conjunto de funções, integral definida é o número real. Tá? Nós vamos ver. Isso aí é a mudança de variável na integral definida. Então, qual é a mudança aqui? Sabe qual é? U igual a X ao quadrado mais 1. x ao quadrado mais 1. Com essa mudança, Aí fora. quem é o du? 2x dx. Primeiro, du dx, quem é? 2x. Aí você abusa da notação e escreve o du como sendo 2x dx. Por isso que essa notação é conveniente. Aí quando você faz essa mudança, você vai ficar com o quê? Ó? Vamos ajeitar para poder usar. Fica a integral de quê? Raiz quadrada de x2 mais 1. Raiz quadrada de U não. Primeiro eu tenho que ajeitar para fazer a mudança. A integral fica raiz quadrada de x2 mais 1. Aí eu trago esse x que está multiplicando aqui para cá, vezes x, para ficar junto do dx, mas eu preciso do 2, não preciso? Dx. E para não alterar nada, porque senão eu vou estar integrando outra função, divido aqui por 1/2. Aí agora eu posso fazer a mudança, porque fica igual a integral de quê? De 1/2 da raiz de U em U. Uma vez que isso aqui é o U e isso é o du. Aí fica simples, porque essa integral eu sei resolver. Isso aqui é o quê? A integral de 1/2. Porque você tem que formar o du para fazer a mudança. Olha a mudança aqui, ó. Olha para cá. Olha para cá. Tem que aparecer o g de x, aqui g' de x. A integral é a integral de x vezes raiz quadrada de 2. Aí fica 1/2. U elevado a 1/2 du. E essa integral é fácil. A integral de uma constante fica o quê? A constante vezes a integral da função, que é U elevado a quê? 3/2 sobre quanto? 3/2. Mais uma constante. E isso aqui vamos ajeitar antes. Isso aqui fica o quê? Fica 1/3 de U, raiz quadrada de U, mais uma constante. Então isso aqui fica 1/3. Só que eu estou integrando em x. A resposta tem que ser dada em x. Então fica 1/3 de quê? X ao quadrado mais 1, que é o U, vezes raiz quadrada de mais uma constante. Aqui a resposta acabou. Agora, não se perda, se perder é horrível, pelo amor de Deus. Não se perca, tá, nas contas
E esqueça o sentido do que você encontrou. O que foi que você encontrou? Você encontrou a integral indefinida dessa função, ou seja, a derivada dessa função para todo C dá o quê? Dá essa. Tá? Pode testar. Pode testar. Vamos testar numa mais simples. A integral de x3 vezes o seno, tá certo? O seno de x4 mais 2, ó. Integral dessa função. Tá, pode derivar que dá. Pode derivar que dá. Você vai só fazer uma verificação. Aí verifica se ele consegue. Ó, se entregou. É como o teste, você faz a subtração, aí você se a prova real como é? É pela adição. Aí tem que somar certo. Tá? Tá bom? Então aqui você tem que integrar certo e derivar certo para conferir a sua resposta. Tá? Então, pronto. Então isso aqui, ó, mesma coisa. Quem é o U? Quem é que você acha que vai ser o U aqui? x4 mais 2. Com isso, quem é du? dx. 4x3. Abusando da notação, du, quem é? 4x3 dx. Então tá quase montado, né? Porque aqui você tem o seu x3. Então fica aqui, ó, a integral. Você já sabe que a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral. Então taca o quê? Taca 1/3 aqui fora, porque vai estar com 1/4 aqui fora, né? 4. Aí fica seno de quem? x4 mais 2, vezes o quê? 4x3 dx. Que? E... O símbolo da integral está depois da fração. Mas é porque cai fora. Cai fora. É, aqui, ó. Isso que eu fiz aqui, eu podia ter botado o meio logo de fora, desde o início, ó. Porque a derivada de uma constante vezes uma função, não é a constante vezes a derivada da função, isso vale para a primitiva. Tá? Em cada intervalo. Então isso aqui faz a mudança, tá ajeitado? Tá. Fica integral de quê? Sendo de U, du não, em U. Integral do seno de U, du. Você não está integrando o du, você está integrando a função. Tá? Presta atenção. Ó, porque isso aqui é o U, enquanto isso quem é? Du. O du é só para dizer que você está integrando em relação a U, tá? Como na derivada. Entendeu agora? Pronto. Então fica o quê? Qual a integral do seno? Qual é? Menos o cosseno. Então isso aqui fica menos 1/4 de quem? Do cosseno de U mais uma constante. Agora volta, porque a integral é em x. Então isso aqui é menos o quê? 1/4 de quê? Cosseno de quê? x² mais 2. Faça a verificação aqui. Aqui é simples, fazer a verificação mentalmente, ó. Qual é a derivada disso? Qual é? Menos 1/4 vezes a derivada do cosseno. Menos o seno de x4 mais 2, com menos, fica mais, vezes a derivada de x4 mais 2, que é 4x3. Então fica só o x3. Acabou, morreu. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Dá certo. A teoria está ali. A teoria está ali explicando. É essa fórmulazinha aqui. E aí fica para isso aqui. Não acabou, não. Tá? Vamos lá. Vamos mais um. Diga. Tem sim. Que horas são? Deixa eu passar ali a lista. É feijoada, professor. Ah, hoje é feijoada? Cara... Tá trocando até um sorriso na mochila. Não tome sorriso demais não, que faz mal, cara. Cadê a lista?
Não tome Sorrisal demais que faz mal. Tá? É melhor, em vez do Sorrisal, lasca uma Coca-Cola em cima depois. Quando eu era aluno, já. Nas quartas-feiras. Ó, essa integral aqui, ó. Ó, integral de x2 sobre raiz quadrada de x3 mais 2. Tá? Integral esse, essa integral. Então, qual é a mudança? Qual é? U igual a... Primeiro a gente ajeita. Não, primeiro ajeita não. Primeiro você faz a mudança. Você vê a mudança para ver como é que fica. Aí você vai descobrir qual é a constante que vai ajeitar. U igual a x3 mais 2. Vamos logo abusando, ó. Quem é o DU? Quem é? 2 dx. Então você já sabe o que é que vai. Então isso aqui você vai ajeitar da seguinte forma. Divide por 3 fora. Você sabe que já vai cair fora. Tá? E fica o quê? 1 sobre raiz quadrada de x3 mais... Não, cara! Não! Como é que você vai? Tem que ajeitar primeiro. 3x2. Agora, pronto. Integral em x. Tá aí. Aí agora sim. Agora sim, porque isso aqui é o U. Isso aqui é o DU. E a correção apareceu o DU porque eu dividi por 3 fora. Então essa integral, entendeu? Fica o quê? 1/3 de quê? De 1 raiz quadrada de 1 em 1. Olha como facilitou. Porque isso aqui fica o quê? 1/3. Ajeita ainda. U elevado a quê? Menos 1/2. Aí tem que saber as propriedades da potência. Por que não pode dizer, tipo, vezes deu pensando que antes... É a integral em relação a U. É assim que se lê. Não sei. Você não está integrando o DU, você está integrando a função. É o conceito. Olha a definição lá. Olha a definição lá. Integral indefinida da F tem um símbolo. Tá? Pronto. Então isso aqui fica o quê? 1/3. U elevado a quê? Isso aqui é para dizer que você está fazendo a integral em relação a 1. Tá? U elevado a 1/2 sobre quê? 1/2 mais uma constante. Isso aqui é o quê? 2/3 da raiz quadrada de U. Mais uma constante, certo? Mas quem é U? É 3x. É x3 mais... Então dá 2/3 da raiz quadrada de x3 mais 2. Mais uma constante. Entendeu? Tá? Mais um aqui. A sala de volumétrica é legal. Eu estava vendo a sala de querer botar o médico. Que eu não tinha visto. Ah, sim. Você gosta de novo? É bom, né? É importante também. Só quero. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Olha o tipo de coisa que pode acontecer. Integral de x vezes raiz de x mais 2. Integral em x. Mais 2 vai ser o nosso. Tá? Vai ser o U. Mas tem um detalhe. U é x mais 2. Com isso, quem é du dx é 1. Ou seja, o du é o dx. Então isso aqui fica a integral de... Ó, tá aqui o dx. Aparece um x aqui. Não vai. É, mas aí você muda, porque a implicação não é só isso. Se U é x mais 2, o du é dx, e além disso, você tem um valor para o x. Quem é o x? Menos 2. Você tem que trocar todo mundo. Todo mundo. Aí troca todo mundo, porque quem é o x? O menos 2
vezes o quê? Raiz quadrada. De U, du. Morreu. Porque isso aqui fica a integral de U menos 2 vezes U elevado a 1/2, integral em U. Então, multiplica para fazer a integral, né? Fica U elevado a 3/2 menos o quê? 2 vezes U elevado a 1/2. Integral em U. Aí, quanto é a integral de U elevado a 3/2? Fica U elevado a 5/2 sobre 5/2. Menos 2 vezes U elevado a 3/2. U elevado a 3/2 sobre 3/2. Mais uma constante. Vamos ajeitar primeiro aqui, então fica o quê? Fica 2/5 de quê? É raiz quadrada de U a quinto, que dá U ao quadrado, raiz quadrada de U. E aqui fica quanto? Menos 4/3, não é isso? Menos 4/3 de U, raiz quadrada de U, mais uma constante. Aí agora você retorna para x, porque a integral é em x. Então isso é 2/5, U ao quadrado, U é x, então fica x mais 2 ao quadrado. Raiz quadrada de x mais 2, menos o quê? 4/3 de x mais 2 vezes raiz quadrada mais uma constante. Tá? Então dá esse resultado. Então, ó, você não pode esquecer o conceito de primitiva de uma função no intervalo, o conceito de integral indefinida de uma função, tá? Que é um conjunto de funções, embora você não use a notação de conjunto para representar, e a mudança de variável na integral indefinida. Vocês farão o cálculo 2, muitos já farão no próximo semestre, outros não, infelizmente, né? Culpa de vocês, tá? Alguns não, tá? Mas meu Deus, Fazer mais um, então. meu Deus, tá? O que é que eu estava falando? Ah, sim, aí, por exemplo, no cálculo 2, tem uma parte considerável do cálculo 2 são técnicas de integração. Toda técnica de integração é baseada, tá, com exceção de uma, que é a integração por partes. Todas as técnicas lá abordadas no cálculo 2 são consequências diretas da mudança de variável na integral indefinida, tá? Que é o resultado, tá? Bem simples. E veja bem, a mudança de variável na integral indefinida é consequência direta da regra da cadeia. É a regra da cadeia agindo para você resolver a integral. Hã? A regra da cadeia que move. É a regra da cadeia. Rapaz, realmente, se as coisas muito de tecnologia passa por matemática, passa por exemplo, asa de avião, tá? Melhoramento de asa de avião, cara, é matemática. São equações diferenciais. Olha o nome, tá vendo? E é o problema inverso, tá? O problema inverso é que é interessante. Derivar é bom, mas os problemas interessantes, eles são problemas inversos. Você tem um problema direto, dada a função enquanto a derivada. Agora você está atacando o problema inverso. Esses aqui tem de fato aplicações, tá? Tem de fato aplicações. Então não esqueça do resultado, né? A integral de f de quê? G de x. Não se apegue às letras.
É igual a quê?